Boa noite. Boa noite, Lu. Ei, Boa noite. Júlia, boa noite. Boa noite. Ana, Pamela. Boa noite, Pedro, Gabriel, Júlia, Graziele, Juliana, Luana, Luísa, Pamela, Rafaela, Tainara, Thaís Gomes, Valesca e Victor. Muito bem, gente. Felipe tá entrando agora também. Felipe Nadalim. Deixa eu ver aqui, ó, porque tem alguma coisa ativada aqui que eu tô ouvindo minha voz. Áudio desativado. Ótimo, muito bem. E aí, estão preparados? Estamos preparados, Lu. Então, tá bom, isso aí. Estamos preparados para a gente fechar com chave de ouro. A Mariana tá entrando aqui. Olha, deixa eu colocar aqui o meu... Eu sempre gosto, né, de passar esse material aqui, ó, pra gente deixar registrado. Deixa eu ver aqui. Isso, né? Muito bem, gente. Hoje é a apresentação dos trabalhos, né? Etapa final aqui, nossa. Bem, só lembrando, né? Nossa atividade está ali desde a distribuição dos pontos, a segunda etapa, né? Então, nós temos aqui a atividade hoje, né? Com a apresentação de vocês, com o valor de 1.500 pontos. E aí, amanhã eu finalizo, tá? Finalizo a correção, verifico tudo direitinho e já lanço a pontuação para vocês lá no sistema, tá bom? Bem, aqui, como eu sempre gosto de, né, recordar, o nosso trabalho é um trabalho que foi passado as instruções para vocês, né? Que deve ser realizado em grupos de até 4 integrantes. Deixa eu ver aqui, tem gente entrando. É a Nayara. O trabalho deve ser realizado em grupos de até 4 integrantes. Escolha um tema relacionado à biologia com assuntos recentes em telejornais, como queimadas, esmagamento, convite, dengue, entre outros assuntos de interesse do grupo. Deverão escolher reportagens sobre o tema e, a partir daí, elaborar um trabalho em forma de artigo, utilizando dos dados estatísticos das reportagens recolhidas. Vocês deverão elaborar tabelas, gráficos apresentando o tema. Apresentem dados de medidas de tendência central, curva de normalidade, obviamente que for possível diante dos números estatísticos que encontrarem nas reportagens. Importante, vocês deverão indicar na metodologia as reportagens utilizadas para a composição do trabalho. Encaminhar o trabalho em forma de artigo para o meu e-mail antes da apresentação. Montar a apresentação na forma de banner e apresentá-lo na aula online, hoje, né, dia 26 de novembro. Tempo médio de 10 minutos. E encaminhei para vocês no outro arquivo as orientações para a elaboração do banner, né? Aqui eu acho que a gente talvez não vá precisar, né? Na verdade, a gente, com a turma de vocês, né, aqui na biologia, a gente normalmente não precisa, mas é porque se precisasse, a gente utilizaria do sorteador, né? Eu quero, antes da gente começar, deixa eu passar aqui para vocês, só para a gente ter um acompanhamento. Olha, deixa eu abrir aqui, deixa eu fazer uma coisinha. Trabalhos de análise, deixa eu mostrar a vocês, que são os trabalhos que eu tenho aqui. Só um minutinho, espera que tem gente. Aqui, o Pedro entrando, Pedro Manso, tá entrando, vamos ver só se ele tem. Tá demorando. Não, só um pouquinho, viu, gente? É Pedro Manso, né? Agora eu acho que entrou. Deixa eu só conferir aqui, porque custou, viu? Pedro, bem-vindo. Bem, então, deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Vou mostrar. Deixa eu ver se vocês vão ver. Vão, tá? Aqui, ó. Dá para vocês verem. Eu tenho aqui o trabalho, o banner do... Eu sempre coloquei o nome da pessoa que me encaminhou por e-mail, tá bom?
o banner da Júlia, da equipe dela, da Juliana, da Ana Eduarda, da Bruna, do Gabriel e da Tainara. Se porventura, só para confirmar, porque eu acho que eu só recebi esses trabalhos, tá? Então, se porventura tiver gente ainda para me encaminhar, não deixe de encaminhar, tá? Tem alguém que já está aí e que porventura me encaminhou e eu não recebi, só para a gente ter uma noção. Só para vocês saberem, a William tá entrando. William. Boa noite, William. Então, tô colocando aqui, ó, só para vocês terem essa noção, tá? Eu tenho esses os banners aqui comigo. Só para vocês fazerem um acompanhamento também, tá bom? Bem, então agora vamos. Hoje no grupo do WhatsApp, se não me engano, acho que a Júlia, não foi, Júlia? Vocês se pronunciaram como o primeiro grupo a apresentar? Isso, Lu. Podemos começar então? Podemos sim. Então tá, deixa eu só aqui, ó. Tem gente que tá para entrar. Lorena. Ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o material e coloco o banner da Júlia aqui. Aqui. Eu tenho que abaixar aqui. Deixa eu ver, para aumentar um pouquinho, para facilitar. Deixa eu ver. Não precisa ser tanto, né? Deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Pra eventualmente ficar aqui, ó. Eu acho que fazer assim vai ficar melhor para todo mundo acompanhar. Deixa eu só ver que tem gente entrando. Lorena entrou e caiu. Vejamos aqui, tá? Então, eu já peço desculpas a vocês, porque tem hora que às vezes está na apresentação, eu vou pedir licença para adicionar o colega que às vezes está pedindo para entrar, tá? Porque eu ouço aqui, enfim, e às vezes possa ser um colega do próprio grupo que está apresentando, tá? Então, e lógico, sempre tentar interromper o menos possível, né? Mas só já antecipo para vocês, já peço desculpa em relação a isso, mas eu sempre gosto de parar, não deixar, né? Que às vezes eu poderia deixar rolar e só admitir a pessoa depois. Só que às vezes se trata, né? Tem colegas que estão naquele momento ali, mas cai a conexão e por isso que eu acho que é importante, tá bom? E ao mesmo tempo também para todo mundo, ao mesmo tempo, poder acompanhar o trabalho de todos, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para a gente ver qual que é a melhor maneira. Bem, tá aqui no cantinho. Eu dei um aumentozinho aqui básico para vocês poderem acompanhar, até mesmo para a gente também poder acompanhar, né? E aí, a partir do momento que o grupo, né, for apresentando, eu vou tentar, se eu perceber que pelo que eu perceber, eu vou levantando. Mas qualquer coisa, vocês podem me direcionar, ó, professora, dar né, um direcionamento mais para determinada imagem, enfim, tá? Então, todos vocês podem fazer isso, porque é muito difícil, né? Às vezes a gente, na verdade, orientar aqui a tela, sendo que vocês que estão apresentando. Então, vocês não tem problema nenhum, é só falar. Luciene, direciona determinado gráfico ou direciona determinada imagem, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu só peço um momentinho, porque eu deixei, né, pra gente poder confirmar tudo bonitinho, e eu vou colocar aqui os integrantes, tá bom? Júlia, Luana, Pamela e Pedro Dias. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Lidilene e Samira. Boa noite, meninas. Deixa eu aqui colocar. Estão todos aqui? Júlia, Luana, Pamela e Pedro Dias. Sim.
Sim. Lu. Estamos Ok, Sim, tudo bem. Oi, Pedro, tá joia? tudo jóia. Queima de combustíveis. Ótimo, gente. Então, podemos começar? Podemos? Então, tá bom. Então, com a palavra, o grupo. Ok, boa noite, pessoal. Eu e Boa meu grupo, noite. que é a Júlia, a Luana e a Pamela, vamos falar sobre a poluição atmosférica proveniente da queima de combustíveis fósseis. E esse é um problema que vem assombrando muitos grandes centros urbanos, os países desenvolvidos, e agora está chegando aqui para a gente nos países subdesenvolvidos também, as indústrias, a queima de combustível fóssil no geral. E agora eu vou passar a palavra para a Pamela, que vai introduzir mais um pouco o assunto com vocês. Boa Pamela, noite, tá aí? gente. Oi, tô aqui. Boa Boa noite. noite. Bom, então, em relação a falar um pouquinho da metodologia, né, o que a gente utilizou no nosso estudo, o estudo ele foi realizado, né, em pesquisas bibliográficas, fazendo os levantamentos de dados através de livros, artigos, publicações, né, publicações de revistas científicas e também materiais virtuais. Como mostra aí no banner, a gente utilizou algumas reportagens, reportagens do G1 e reportagens também do site BBC News Brasil. Então, nosso embasamento foi basicamente dentro dessa metodologia. Vou passar a palavra para a Luana agora. Oi, tá me ouvindo, Lu? Estou sim, Lu. Bom, então tomara que não caia. Obrigada, tomara que não caia hoje de novo, né? Tranquilo, pensamento positivo. Então vamos lá. Bom, então, quando a Só um gente minutinho, pensa... Lu. Tá. Só, que aí, ó, é a Lidilene. Ai, a Lidilene caiu e voltou. Aí, pode falar, desculpa. Tudo bem. Então, quando a gente pensa, né, em ameaça ambiental, a gente lembra, né, na hora de mudança climática, né? Mas só que o clima, ele vem se alterando desde a formação da Terra, né? A gente percebe que sempre houve alteração climática, né? Glaciação, períodos interglaciais e tudo mais. Então, na verdade, o fato, né, do clima estar sempre mudando é algo natural, que já ocorre há muito tempo, há milhões de anos. A questão é que essa mudança, ela é agravada pelas ações humanas, né? Nós pioramos muito essa condição de alteração climática, né? E o ponto de partida que intensificou ainda mais, né, ao longo da história, essa intensificação, né, do processo de alteração climática foi a primeira revolução industrial, né? Porque a partir dela a gente teve um aumento considerável da temperatura média do planeta em geral, né? Aí, Lu, você desce só um pouquinho, por favor. Isso. Só mais um pouco. Isso. Aí a gente tem esse primeiro gráfico aí, ele mostra a variação da temperatura anual, né? Dá para ver no gráfico que a temperatura ela vem aumentando gradativamente desde a primeira Revolução Industrial, que começou por volta de 1770 e foi até 1850. Só que teve um crescimento exponencial a partir da terceira Revolução Industrial, e ela abrange aí o período que vai de 1950, que é o meio aí do gráfico, né, até os dias atuais. E a gente tem uma média de aumento de 1,5 graus por ano. Parece muito pouco, né? 1,5 graus por ano é pouco. Mas só que quando a gente multiplica, né, essa temperatura média pela quantidade de anos, no caso aí a gente fez baseando em 60 anos, né? De 1950 até 2010. Então a gente tem um aumento de 40 graus na temperatura global, que é muita coisa, né? E sem considerar que a gente está em 2020, o gráfico aí ele vai só até 2010, né? Então a gente tem um aumento ainda maior dessa temperatura, né?
O segundo gráfico, Lu, ele mostra os combustíveis fósseis que são mais utilizados, né? Tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, né? A gente percebe aí que o petróleo, ele pega a maior fatia da pizza, que no caso é essa parte em branco, né? Isso. Tanto dos países do Brasil quanto dos demais países, né? O petróleo é o que comanda aí a emissão de gases poluentes. E justamente o petróleo que é o responsável por outras catástrofes, né? Como a contaminação da água, né? Às vezes transporte ilegal, navio, acontece alguma coisa, despeja aquele tanto de óleo no oceano, e aí acarreta um tanto de problema, tanto para a vida marinha, né, quanto para a gente também. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro gráfico, Lu, ele está lá em cima. Isso, esse gráfico é de cima. Esse terceiro gráfico, ele relaciona as atividades humanas que são responsáveis pela emissão de gás carbônico, né, e a contribuição para o efeito estufa. Aí, nesse gráfico, a gente percebe que a produção de energia, ela representa 57% da poluição mundial, né. Essa produção de energia, ela é justamente a queima desses combustíveis fósseis para fins econômicos. E aí a gente tem outros dados da tabela que mostram outras atividades, né, sendo que a indústria, ela representa 4%, agricultura 14%, desmatamento 9%, e a emissão dos CFCs 17%, né, dessas emissões totais aí. Então, se a gente for comparar mesmo a produção de energia, ela através da queima desses combustíveis, ela é a maior responsável pela poluição atualmente, né. E aí, para resumir o trabalho, a gente percebe que esses impactos, né, ambientais causados pela queima dos combustíveis, ela tem um aspecto muito grande, né, tanto local quanto regional e também global. Então, minimizar esses danos, foram criados vários acordos mundiais. E aí, a gente pode citar um exemplo de acordo, é o Protocolo de Quioto, que ele foi criado em 97, né, mas só entrou em vigor em 2005. E o principal objetivo desse protocolo é justamente propor metas para poder diminuir, né, as emissões desses gases de efeito estufa. E aí, Lu, em âmbito nacional, a gente também tem algumas leis e normativas, né, que tem o intuito também de estar limitando a emissão desses poluentes, né. Aí eu vou só citar algumas aqui bem rapidinho, né, que são leis nacionais. A gente tem a... Por favor, Lu, só um minutinho, que alguém está querendo entrar aqui agora. Deixa eu ver aqui. É a Mariana. Deixa ela, Mariana Souza. Aí, entrou. É porque, inclusive, isso eu estou diminuindo aqui, ó, para não atrapalhar a visão. Desculpa, pode continuar. Ah, tudo bem. Então, Lu, as leis aqui que a gente tem aqui no nosso país, eu vou citar a lei número 8.723. Essa lei, ela fala sobre a redução da emissão dos poluentes por veículos automotores, né? Aí a gente tem também a lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, os seus fins e mecanismos de formulação e aplicação da lei. E tem também a resolução número 382, que estabelece os limites máximos de emissão de poluente atmosférico. A gente tem várias outras leis, né, outras normativas, mas não dá para falar tudo aqui porque são muitas leis, né, e o nosso tempinho aqui é bem contadinho. Então agora eu vou passar para a Júlia, tá falando um pouquinho mais. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu vou dar uma incrementada no que a Lu falou e vou estar dando desfecho do trabalho. Então, podemos perceber, né, que um dos principais problemas ambientais decorrente da queima de combustíveis fósseis é a poluição atmosférica, né, que é igual a Lu falou, a Luana, que é causada principalmente por atividades antrópicas, né, e
E é causada pela emissão de gases como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de carbono e o metano. E aí, esses gases têm trazido efeitos para a saúde humana, né? No caso, por causa das partículas lançadas, né? Que aí vem causando doenças respiratórias, como a bronquite, a asma, rinite, podendo acarretar também para um câncer, né? Por causa que, de repente, entra partículas menores nos alvéolos, nos brônquios, e isso acaba acarretando esse câncer. Podemos ver também que a poluição, no total, ela contribuiu para 6,5 milhões de mortes no mundo. E aí, como a Luana falou de algumas leis, né, que estabelece medidas para que o nível de poluentes sejam considerável, aceitável no caso, né, no caso de veículos, indústrias, agriculturas e etc. A meta mais considerada assim, importante para que ocorra uma melhoria da qualidade do ar não depende apenas de uma instituição, né? E sim de uma ação conjunta de diversos órgãos e atividades, como, por exemplo, melhoria da qualidade dos laboratórios ambientais, no caso, melhoria das fiscalizações, melhoria dos combustíveis, entre outros. Para isso, né, existem estudos que são necessários para aprimorar, né, as medidas para a redução da poluição atmosférica, né? E, bom, como foi citado, a poluição atmosférica não só causa danos para nós humanos, mas sim para o meio ambiente, para a fauna, para a flora. Então, tudo o que o ser humano faz na Terra tem consequência, né? Tudo que se faz tem consequência. Podemos perceber também que, igual a Luana falou, que a principal causa também da poluição são as atividades antrópicas. Então, eu acredito, assim, que são necessárias uma educação ambiental ou alguns programas de governos para que essas pessoas sejam conscientizadas a utilizar os recursos de maneira sustentável, né? Porque não atinge só nós humanos, atinge também, igual eu falei, o meio ambiente, a fauna, a flora, e entre outros. No momento é só isso, Lu. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar. Ok, alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa, como perguntou Júlia? Não? Não, Lu, então o que a gente tinha para passar era mais esses dados mesmo, né? De como é tão prejudicial ao meio ambiente, essa emissão, né? E como o governo ele vem, né? Mesmo que assim andando a passos de tartaruga, ele vem tentando criar leis, né? Criar protocolos e medidas para poder reverter isso aí, né? Que é uma situação muito difícil de ser revertida, mas que a gente percebe que eles estão sim tentando e a gente espera que, né, futuramente, melhor que nem seja um pouco, né? Sim. Ô, Lu. Oi. Baixa só um pouquinho naqueles gráficos lá. Isso que eu ia pedir para vocês. Dê uma olhada, assim, do ponto de vista de dados, né? Dos dados, análise de dados, explorar mais, verificar aí para a gente, diante desse assunto que é tão importante, né? Vocês explicaram tão bem. Mas dentro do que a gente viu, né? O que foi importante para vocês, a aplicação do que a gente viu em dados ecológicos na confecção desse trabalho que vocês apresentaram para a gente aqui. Então aproveita, Júlia, você vai falar aqui do gráfico, faz esse adendo aí para a gente, né? Não só você, mas o grupo de uma maneira geral.
Beleza, Lu. Então, o gráfico, né, como podemos ver, está comparando em relação à poluição dos países que mais teve mortes por causa da poluição e os países que menos teve. Como podemos citar nos que mais teve morte, Bangladesh, Deixa né? eu dar um. Quer ver? Vou fazer assim, ó. Que aí vai ficar melhor para todo mundo, ó. Na hora que for pro de baixo, você me fala, tá? Beleza, isso. Esses são os países, assim, como podemos ver, que teve mais morte por poluição, né? Como eu citei aqui, teve no total de 6,5 milhões de mortes. Aí, no de baixo, Lu, um comparativo aqui, ó, mesmo para você Brasil, ver. Aqui, ó. Ao Brasil aqui, ó, para ter uma noção do Brasil no contexto, né? Aqui, o de baixo. Só para vocês terem uma noção da amplitude que isso tem gerado na saúde humana por causa da poluição, né? E a gente, eu acredito, assim, que no caso, da minha opinião, o que mais chamou a atenção, Lu, é o impacto que essa poluição está causando, né, são a saúde humana, não a saúde do nosso, mas também a quantidade de pessoas que morreram por causa de infecções devido às partículas dessas emissões de gases. Isso também tem acarretado problemas ambientais também, como a Luana citou. Então, isso vem impactando bastante a poluição, não é de hoje, isso aí tem há muito tempo. Então, desde quando começou a Revolução Industrial, começamos a ver esses impactos, principalmente por causa das indústrias, né, que soltam muito gás, a questão mesmo da energia elétrica também. Então, tudo, uma coisa vai acarretar na outra, né? Sim, Júlia. E aí, deixa eu até diminuir aqui. Deixa eu ver aqui. Diminuir um pouquinho aqui, né? Então, aí vocês utilizaram, a Lu também falou em termos de média, né? Quais que foram o que vocês encontraram de referência em termos da nossa disciplina e para confecção e até mesmo para leitura, na verdade, aqui do que vocês encontraram, gente? Só para a gente então, Lu, esses gráficos aí, na verdade, não fomos nós que confeccionamos, né? E a gente fez conforme você ensinou nas aulas mesmo. A gente fez com os dados fornecidos, a gente fez a soma da média, né? Desse primeiro gráfico aí, esse daqui das variações. E a gente chegou no total aí, que foi o aumento de 40%, né, na soma dos 60 anos, né? A gente tem também um outro gráficozinho, Lu, tá mais lá para cima, que a gente, esse de azulzinho aqui, ele mostra também a emissão, né, de gases, né, ao longo dos anos, em bilhões de toneladas, né? Ou seja, dos anos 60 até 2013, olha a quantidade de toneladas que, né, foi aumentando, né, a emissão. Então, a gente percebe que no ano de 2013 foi 36,3%, né, o aumento. É bem considerável, né? Então, a gente utilizou mesmo as referências que você passou para a gente em aula para estar fazendo essas pesquisas de média, porque o gráfico mesmo prontinho, com as médias e medianas, a gente não conseguiu encontrar. Aí a gente encontrou o que a gente colocou na matéria, a gente acrescentou aí no banner. Ok, Lu. Mas é importante até para o entendimento e ver a importância, né, disso tudo. Ok, Lu, mais alguém fala alguma coisa? Não? Então finalizaram? Sim, Lu. Só dar aqui para os meninos, para eles verem, dar uma valorização aqui nas referências, né? Que vocês usaram. Tá? Aqui para o pessoal. Usamos bastante referência, como você viu aí, Lu. A gente usou principalmente os gráficos da BBC, inclusive esses gráficos não é muito antigo, acredito que eles são de 2018, 2016, se não me engano. Então, para você ter uma ideia
do quanto cada ano a questão da poluição aumenta mais. Uhum. Ok, Júlia. Infelizmente, né? É verdade. Vamos ver na hora que a gente Pois é. tomar vergonha e perceber que é importante para todos nós. Ok, Júlia, Luana, Pamela e Pedro. Obrigada, viu? Ah, espera só um pouquinho, deixa eu perguntar. Alguém... É praxe, né? Alguém quer fazer alguma pergunta para o grupo, gente? É muito praxe, mas é só colocar naquilo. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Afinal de contas, ninguém tá prejudicando ninguém não, tá bom? Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. O próximo aqui da... Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô vendo que você mandou. Aqui, Mariana, deixa eu ver. Mandei o artigo e o banner. Podem ser os... Tô vendo aqui a mensagem da Mariana. Mariana, vocês tem uma listinha que o pessoal fez no próprio WhatsApp da disciplina, viu? Então, o William já colocou lá, vocês em termos de apresentação, tá bom, Mariana? Ah, ok, então. Eu recebi aqui no WhatsApp, depois eu me encaminho ali para estar disponível pra gente aqui no computador. Então tá. Então deixa eu ver aqui qual foi o segundo. O segundo, quem colocou aqui foi o Vitor. Vitor? Tá me ouvindo? Podem ser o segundo a apresentar? Oi, foi mal, é porque demora, mas pode sim. Pode? Vitor, é o banner da Juliana, não é? É isso aí. Tá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Só um minutinho, deixa eu... Aqui. Assim, deixa eu aumentar aqui. Cadê o negócio para poder aumentar? Não, eu quero... esse não tem como aumentar o zoom, não? Tem sim, ali do ladinho. Ali. É aqui, né? É ali no... Isso. Deixa só eu pegar aqui o nome dos integrantes, tá bom? Eu fiquei Felipe Nadalim. Ju. Pedro Manso. E Victor. Estão todos aí, gente? Felipe, Juliana, Pedro e Felipe, Tá aqui. Pedro e Victor. Felipe tá aqui, mas ele não tem microfone, então ele não vai apresentar. Tá ok, tudo bem. Mas participou, tudo tranquilo, né? Isso, fez tudo. Então, tá bom. Fala com o Felipe que eu sinto falta dele. Antes ele participava tanto na aula. Aqui, então é porque não tem microfone. Então tá bom, viu, Felipe? Um abraço para você. Bem, então vejamos, gente. Podemos começar, então? Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu acho que assim fica aumentado um pouquinho, mas ao mesmo tempo dá pra gente ter uma noção maior do banner. Da mesma forma, eu falo com vocês também, gente. Vocês me ajudam aqui a direcionar o que de repente for de mais interesse para vocês naquele momento, tá? Uma imagem, uma tabela, enfim. Vocês me ajudem aí, porque nem sempre, né? Às vezes eu tenho uma noção aqui do que vocês realmente querem que apresente, tá combinado? Bem, então, deixa eu ver aqui. Horário, papá. Podemos começar? Podemos. Então pode. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá ótimo. Eu adoro esses dias de trabalho, que eu posso ouvi-los. Que coisa boa. Tá. Primeiramente, né, boa noite, pessoal. Nosso grupo é composto, né, pelo Felipe, pela Juliana, por mim e pelo Vitor. Nós vamos falar um pouco sobre a análise de dados das queimadas no Pantanal. Eu vou começar falando um pouco sobre a introdução, sobre dois tipos de queimadas, né, a qual conhecemos, assim, e que são muito utilizadas.
que a primeira é sendo a queimada natural, que geralmente ela ocorre pelo tempo muito seco ou por descargas elétricas, assim, em locais mais secos também, áridos, por exemplo, no cerrado, quando cai uma descarga elétrica numa árvore e ali se inicia uma queimada. E outra forma da queimada é a forma artificial, que são provocadas pelo ser humano. Elas podem ser tanto propositais ou não, mas grande parte delas são propositais. Mesmo a pessoa não querendo que ocorra essa queimada, às vezes pensa que jogar, por exemplo, uma bituca de cigarro assim num capim seco, por exemplo, não ia acontecer nada, aí acaba gerando uma grande destruição, né? E na maior parte das vezes, essas queimadas artificiais são utilizadas para a agricultura, para a parte agrícola ali. Se você puder descer um pouquinho, Luciene, Lógico. na tabelinha que tem aí, da causa, tipo e descrição. Aqui, ó. Isso. Ok. Aqui. Aí fala um pouco sobre a utilização das queimadas, e como pode ver, só na última ali que fala que é um evento climático, isso é, a queimada natural, que é por falta de chuva, onde que o tempo fica seco ali, a região fica seca e ocorre raios, por exemplo, ali, descargas elétricas e acaba gerando a queimada. Mas em grande parte ali é pela ação humana, como podemos ver, três tipos aí é para a prática agrícola, que uma delas é na colheita da cana, que ela, geralmente a queimada, por ser um meio de limpar um terreno de baixo custo financeiro, muitos fazendeiros, muitos pessoais assim utilizam, porém são de baixo custo financeiro, porém de custo assim quase imensurável, né? Se você for olhar pelo lado biológico, pelo lado da natureza, que destrói muita coisa. Ela também é utilizada para a retirada da madeira, que também é outra prática ali que acaba a pessoa não tem um controle, assim, não tem uma medida ali preventiva caso aconteça, caso o fogo saia do controle ali, e acaba também gerando queimada. E grande parte também é por negligência, igual, por exemplo, balão de festa junina, a pessoa soltar balão ali, aqueles balão inflamáveis, né, onde se acende ali com fogo. Soltar em locais abertos assim, com pastos, por exemplo, ou em locais com árvores muito fechados. Porque à medida que o balão vai queimando, por maior que seja que o fogo dele já apagou, ele ainda tem a fuligem, que às vezes possui a brasa ainda. E ali a fuligem do papel, por exemplo, é quente. Dependendo do local que ela cair, pode acabar gerando um grande desastre. E grande parte também é por disputa de posse, quando proprietários se provocam através de queimadas ali, e nisso acaba perdendo o controle, pois o fogo é uma coisa que é muito difícil de controlar. Não tem como se controlar um fogo assim, se você não tiver uma medida preventiva e várias hipóteses assim do que pode dar errado naquele momento, porque várias coisas acontecem. E no caso das queimadas naturais, elas são naturais mesmo porque a natureza precisa delas. Em alguns casos, algumas sementes, por exemplo, que possuem uma casca mais rígida, precisa ali daquele fogo natural, daquele evento climático ali atípico para romper sua casca e conseguir germinar. E uma das consequências das queimadas assim, artificiais causadas pelo homem é a alteração do equilíbrio do ecossistema e diminuição da biodiversidade, onde ali que geralmente na área que foi queimada, na área que foi ali induzido, né, essa prática, muitos animais tentam fugir, mas acabam morrendo ali, tanto os animais quanto as plantas. E isso acarreta em outra consequência, que é a infertilidade do solo, que vai deixando o solo ali mais seco, mais rígido, e acaba que quase nada consegue crescer naquele local. E assim como no grupo anterior, a Júlia falou também, em relação às partículas ali, que são lançadas ali. Através das partículas de queimada, das fuligens ali pequenas, essas queimadas acabam diminuindo a qualidade do ar e aumentando o risco de doenças e de mortes nas pessoas por problemas respiratórios.
Essa foi a introdução básica aí. Ok, Pedro. Pode abaixar, Lu. Pode abaixar? Uhum. Aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Como o foco do nosso trabalho é sobre as queimadas no Pantanal, a gente fez essa discussão recolhendo os dados do Pantanal. E a gente encontrou que no dia 24/9 desse ano, o IBGE tinha estimado que entre 2000 e 2018, a área devastada no Pantanal, que era o bioma mais preservado do país, foi de 2,1 mil quilômetros quadrados, o que é muita coisa. E ainda nesse ano, os pesquisadores eles tinham estimado a perda de aproximadamente 23 mil quilômetros quadrados consumidos pelo fogo, ou seja, aumentou drasticamente esse número, né? E os incêndios que atingiram o Pantanal já consumiram pelo menos 10 vezes mais a área de vegetação, que em 18 anos de devastação, que também é muita coisa. E eles acabaram registrando que esse ano o maior número de focos do incêndio da história. Então é uma coisa assim bem grave, né? Pode subir mais um pouquinho. Subir, direcionar para... É aí mesmo. Assim? Não, abaixar só mais um pouquinho. Tá. Que eu tenho que ler o terceiro tópico. Esse ano ainda, né, conforme os dados mais recentes divulgados pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, que é a INPP, e da Universidade Federal de Mato Grosso, que é o UFMT, o bioma já viu cerca de 23 mil quilômetros quadrados serem consumidos pelas chamas, né, e o IBGE considerou apenas a área nativa, porque ela foi perdida, né, ao longo desses 18 anos de análise que eles fizeram. Só que eles não distinguiram o motivo da perda. E já os dados do INPP e do UFMT, eles consideraram toda a área queimada, mesmo quando ela ainda não possui, mesmo quando ela não possuía os dados da vegetação nativa. Agora eu vou passar a palavra para Vitor. Ok. Eu vou continuar o da Ju, então. Okay. Segundo os dados do IBGE, o Brasil ele teve perda de 8,3% da vegetação natural nos últimos 18 anos. E os outros 42% viraram pasto e 19% viraram plantação comum, normal. Segundo o pesquisador, o Pantanal ele deve levar pelo menos uns 5 anos sem queimadas para se recuperar, e isso de forma natural. Então, quase praticamente impossível, né? Foi estimado uma perda de 20% por conta das queimadas esse ano. Esses dados são até setembro de 2020. E o IBGE destacou que, embora o Pantanal tenha sido o bioma mais preservado entre 2000 e 2018, ele foi o que mais sofreu alterações na sua vegetação. Ô Lu, coloca na tabela para mim, por favor. Olha. Deixa eu ver aqui. A tabela que o Pedro mostrou. Ah, essa daqui. Não, essa aí mesmo. Tá, deixa eu só arredar aqui. Algumas coisas antes de falar. Esse gráfico ele é sobre os pontos de queimada no Pantanal. E eles são dos últimos. Eu fiz um comparativo de 2018, 19 e 20. Uhum. Então, agora começando de 2020, no caso, né? Nos primeiros 23 dias de setembro desse ano, o Pantanal ele registrou 6.048 pontos de queimada. E isso é o maior número mensal de focos de incêndio desde 1998. Até então, o recorde era de 5.993 em agosto de 2005. E agosto desse ano, ele quase chegou nos valores de 2005, ficando com 5.000... Desse ano não. Desse ano sim, verdade, desculpa. Ele ficando com 5.935 pontos de queimada, quase nenhuma diferença. Para eu finalizar, é interessante chamar a atenção que isso, entre os meses de agosto e setembro, são os que têm mais queimadas, os que as queimadas mais ocorrem. Em todos os anos, no caso. Essa tabela foram vocês que elaboraram, Vitor? A gente pegou dados, eu acho que foi da BBC,
que tinha de 2000 até 2020, até setembro. Aí eu coloquei os dados dos últimos 3 anos, que eram os mais, entre aspas, os mais importantes, que era para melhor, um comparativo melhor. Aí eu coloquei, fiz o total por mês e a mediana. Ok. Pode abaixar, Lu. Aqui? Esse foi só o gráfico que a gente gerou da tabela que a gente tinha feito, só para mostrar os índices assim visualmente mesmo. Olha como que gráfico ajuda, né? Porque que a tabela aqui nos salte aos olhos os números maiores, mas na hora que você coloca um gráfico, olha como que fica. Dá para ter mais noção. Né? Chama mais atenção, né? Sim. Aí pode descer mais. As matérias foram retiradas desses sites, né? Toda a matéria, o CNN Brasil e o G1 Globo. E pode descer mais um pouquinho. Deixa na conclusão, como que é? Sim. Aqui. A conclusão que a gente tirou desse trabalho foi, né, que teve um aumento muito grande do número de queimados no Pantanal e o exemplo disso era o alto índice do agravamento nesse número de queimadas entre 2018, que era 2,1 km², e que para 2020 subiu muito, que foi o 23 km² queimados pelo fogo. Perdão, espera aí. Eu queria fazer espera. Não tem problema, não. Fiz arte. Queria ajudar e atrapalhei. Deixa eu só colocar aqui nessa. Aí. Isso. E que os incêndios, né, como o Pedro tinha falado, eles têm diversas causas e que a gente vê que os intencionais ou criminosos, né, eles têm até uma punição prevista de acordo com a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605 de 98. Então, assim, se a Constituição funciona direito ou não, né, não cabe a gente julgar, mas é crime ambiental. E a gente vê que se continuar assim, sem a gente cuidar dessas áreas, sem ter medidas para a gente recuperar essa área, vai acabar perdendo o bioma inteiro, né? Não só do Pantanal, quanto os outros. E foi isso que a gente concluiu do nosso trabalho. Ok, Ju. Deixa eu mostrar aqui as referências de vocês. Aqui. Pessoal, ver. Aqui, tá? Aqui, que vocês até acessaram. Eu acho aqui no trabalho de vocês, ficou super legal vocês terem realizado a tabela e o gráfico. Agora eu faço a sugestão de vocês colocarem aqui, ó, aqui embaixo, né? Justamente colocar aqui a fonte, né? Direcionar para a gente que vocês retiraram esses dados e fazer a menção da reportagem que vocês recolheram esses dados, tá? Eu acho que isso é importante, tanto, e inclusive colocar a legenda, né? Então, acho que aí ele fecha com chave de ouro o que vocês elaboraram aqui de tabela e gráfico, tá bom? Que aí a gente tem uma noção de onde que vieram esses... Da mesma forma que se vocês tivessem recolhido da reportagem a tabela e colocado aqui a fonte, da mesma forma vocês fazerem menção. Tabela elaborada, com base nos dados, e aí colocar, tá? Que aí vocês valorizam ainda mais o que vocês fizeram. Tá, obrigada pela sugestão, Lu. Porque aí fica legal, valoriza o que vocês fizeram, né? E mostra, logicamente, da credibilidade em relação aos dados, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa do grupo? Alô, boa noite. Oi, boa noite. Aí, Gabriel. Professora, não, é porque eu só queria ter uma dúvida, porque Diga. Eu também peguei negócio lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os meus gráficos, não o que eu usei no banner, mas o que eu estava pesquisando lá, eram tá escrito aqui focos de queimadas. Focos de queimadas é diferente da queimada, porque pelo menos os focos é onde iniciou e as queimadas são os focos que prosseguiram e não foram apagados, certo? Porque... Isso, focos é que quando você dá aquela panorâmica, você percebe que tem vários pontos,
né? Na hora que você fala da queimada, é porque ela já estendeu e você já tem uma noção, a queimada que ocorreu, você já tem uma noção maior, e aí você já mais generaliza. Que bom que nem todos os focos viram queimada de verdade, porque vendo aqui no site, teve praticamente o triplo ou quádruplo de focos. Se todos virassem queimados, o Pantanal já era também. Ai, Gabriel, tá triste, viu? Deixa quieto, como diz a Ju. É difícil a gente fazer muito julgamento, né? Mas é isso aí. Vejamos, vamos ver o que possa melhorar ao longo dos anos, um pouquinho mais de consciência ambiental. Era só isso, Gabriel? Você quer fazer alguma pergunta para o grupo? Não, tá de boa. Ok. Então, mais alguém quer fazer uma pergunta para o grupo? Tá todo mundo tranquilo? Ok? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Ju, Felipe. Felipe, abraço para você. Ju, Pedro e Vitor, tá bom? Parabéns. Então, vejamos, deixa eu só olhar aqui. Qual que é o terceiro aqui da lista de vocês? O grupo da Valesca. Valesca. Oi. Você? Isso, pode. Tá? O seu é de qual aqui? Quem que mandou o banner? É da Tainara. Tainara, ok. Deixa eu colocar aqui. Ok, deixa eu dar um zoom aqui. Espera, que aquilo igual aquela hora. Deixa eu ver aqui. Pra gente poder ver melhor. Deixa aqui. Agora eu tenho que fazer. Não. Deixa eu ver aqui, gente. Qual que vai ser a melhor maneira? Eu acho que eu tenho que fazer isso. Esse é pequenininho, não tá? Deixa eu ver aqui. Ô Lu, Oi. sai do modo apresentação, coloca próximo do 100% e coloca para apresentação, que eu acho que vai ficar um pouco aqui, tá. Nesse meiozinho. Tem tipo uma setinha aqui não no meio. meio. A apresentação. E assim, Você dá o zoom. Eu fiz da outra vez, né? Isso, aí depois você coloca para apresentar. Tá, ok. Deixa eu pôr aqui, ó. Daqui. Assim. Deixa eu ver. Eu acho que também, para não ficar exagerado, deixa eu ver se. E agora apresentar? Não, mas aí sai. Tem que ser daquele jeito tem que mesmo. ser do outro jeito. Sem colocar para apresentação, é uma maneira que a gente tem o maior controle aqui. Ok? Assim, acho que eu vou. Eu vou fazer assim, e aí é aquilo que eu falei com os grupos, tá? Vocês vão me direcionando para que eu mexa aqui. Deixa eu só anotar o nome dos integrantes. Tá. É eu, Valesca, Graziele e Tainara. Uhum. E são todas aí? Sim. Sim. Ok, meninas. Então, podem começar. Pode. Tá bom. Boa noite para todo mundo. O nosso trabalho é sobre o câncer do colo do útero, com incidência e mortalidade aqui no Brasil. O câncer do colo do útero, pode deixar paradinho assim. Uhum. Ele é o terceiro mais incidente aqui na população feminina aqui no Brasil, e segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de 2020 a 2022, serão 16.710 novos casos para cada ano, com risco estimado a 16,35 casos a cada 100 mil mulheres. E de acordo com esses dados, desde 1959, variações dessas taxas vêm ocorrendo até o presente ano, e alguns fatores são relevantes para essas variações. O objetivo do nosso estudo é mostrar essas variações por regiões aqui no Brasil. Na introdução dele, o câncer do colo do útero ele é decorrente de uma infecção viral, o HPV, que ele se propaga por contato sexual e ele pode levar a lesões precursoras do câncer. Ele é de desenvolvimento lento, podendo assim ser diagnosticado precocemente através do exame do Papa Nicolau, o que torna possível evitar o agravamento dessas
lesões, evitando também o câncer. E alguns fatores como o tabagismo, a multiplicidade de parceiros, o sedentarismo, a má alimentação, eles podem contribuir para essa doença. Desde 2014, o Ministério da Saúde ele oferece vacinas para as meninas a partir dos 11 anos, e aí também foi ampliada para os meninos, a fim de reduzir futuramente a incidência deste câncer. E sendo o Brasil um país muito extenso e diversificado cultural e economicamente, grandes variações de incidência são vistas, de acordo com cada região. E conhecer estes índices colabora no sentido de fazer os planejamentos estratégicos, né, para o controle e a redução do número de casos. Aí, Lu, agora você pode descer um pouquinho para a metodologia, por favor, que a Grazi vai explicar um pouco. Tudo bem. Boa noite, eu vou falar sobre a metodologia. Nós pegamos esses dados todos no site do INCA, e este mapa aí, você sobe um pouquinho, por favor? Esse mapa foi só para ilustrar mesmo as diferenças de cada região. Cada cor tem um nível de incidência por cada 100 mil mulheres. Deixa eu arredar aqui, ó. Acho que ele não ficou muito bom, não. Mas é só para ilustrar mesmo. Aí a gente fez uma tabelinha colocando os valores para cada estado. Você pode subir, por favor? Aqui, sim. Tá. Não, eu acho Essa daqui? Não. Acho que tá mais embaixo. Abaixar um pouquinho, Lu. Tá abaixo do mapa. Tá, pode deixar. Aqui. Aí a gente colocou os valores para cada estado. Esses valores é a incidência para cada 100 mil mulheres. Aí tem no Amazonas 33,08, Tocantins 27,90. Então a gente vê que para cada estado tem os valores diferentes. E uma coisa que a gente percebeu, que no Amazonas, que é a maior taxa de 33,08, e São Paulo 9,61. Pode baixar um pouquinho, Lu? Cadê São Paulo que eu tô achando aqui? Tá. Tem que baixar mais. Tá. Tá um pouquinho abaixo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Espera. Deixa eu ver aqui um aumento que fique legal, mas que dê para mostrar o gráfico todo. Isso, aí fica bom. Deixa eu ver. Acho que tá praticamente no limite aqui agora. Ó, aqui, ó. Isso aí a gente conseguiu mostrar em cada estado essas variações que a gente falou. Tá. A Minas Gerais aqui, 11,8. Isso. Agora vamos para o próximo. Acho que está lá em cima agora, deixa eu ver. Ou está embaixo, não sei. Deixa eu passar aqui. Esse. Aí a gente colocou os mesmos dados, porém agora em gráfico. Perdão. Só para a gente conseguir visualizar de formas diferentes. São as mesmas informações. Tá. Esse aqui foram vocês que... o de cima também foram vocês que elaboraram? Foi nós que elaboramos. Isso. A gente só pegou os dados do site e montou a tabela gráfica. Aqui o gráfico. Entendi. Deixa eu colocar um pouquinho menor aqui. Não tem meio termo não, mas só para a gente ter uma noção geral do gráfico aqui. Ok. Agora lá em cima vai ser... Esses que eu mostrei são as incidências. O próximo, que é a tabela 2, é o total de mortes nas regiões por período. Esses dados que a gente conseguiu lá no site vai de 1979 até 2018, que foi o último que foi. Aí a gente conseguiu perceber, nesses dados, que de 79 para cá, esses índices estavam diminuindo. Quase em todas as regiões, exceto na região norte, que manteve quase o mesmo, a variação todos esses períodos. Talvez tenha a ver com as campanhas, tentando levar o esclarecimento para a população, né? Sim, às vezes a região mais sensibilizar, né, as pessoas. Isso. E o norte... De ter até os profissionais para fazer o trabalho de... Igual a gente vê em outras doenças também, que é difícil de ter médico, é difícil de ter enfermeiros e tal. Isso acaba dificultando também o controle, né? Ok. E o próximo também é um gráfico que a gente colocou com essas mesmas informações. Aí a gente colocou... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, gente. Para ver se a gente... eu acho que assim a gente tem uma noção maior.
aí de todos os períodos, 79 a 83, porque esses dados são coletados a cada 3 anos, entendeu? Essa primeira linha de 79 a 83, a segunda de 84 a 88, até chegar à última pesquisa, que foi de 2018. E aqui, ó, só chamando a atenção, em relação ao que você falou na tabela acima, o norte, que está em Sim, sempre os mais altos, mantém né? ele sempre alto. É, exatamente. Então, agora a Thay vai concluir para a gente. Ok, Grazi. Boa noite. Então, Boa noite. um pouquinho da conclusão, que segundo os nossos dados obtidos, foi observado que houve um declínio no número de mortes pelo câncer, igual a Grazi apontou nos gráficos, na maioria das regiões brasileiras, e com essa exceção da região norte, onde esses índices tecnicamente se mantiveram quase mesmo de 79 até 2018, e concluiu-se que alguns estudos eles devem ser feitos para poder entender o motivo dos quais todas as regiões a gente conseguiu melhorar o índice, só que no norte permaneceu o mesmo, e sabendo que o câncer de colo de útero ele é possível fazer detecção precoce, então o desafio hoje é melhorar os programas de prevenção desse tipo de câncer, tentar atingir a maioria das regiões para a gente conseguir reduzir os números, ou, claro que acabar não vai, mas reduzir os números e manter eles abaixo da média que está sendo observada agora até 2018. Ô Lu, só um adicional aqui. O Ministério da Saúde, em 97 e 98, ele criou o programa Viva Mulher, que é justamente para poder tentar melhorar esses índices, fazendo campanhas, treinando profissionais, tentando entender quais são os motivos que levam esses números tão altos, né, de morte, porque por ser um câncer que pode ser prevenido com o exame, com bons hábitos de saúde e tal, ainda tem um índice alto de morte, né? Então, criou esse programa justamente para tentar melhorar isso. Ô Lu, Oi? Também entrando um pouquinho no que a Grazi falou, é meio que um tabu hoje, no caso, para as mulheres, né? Porque, igual foi indicado, a maioria, se não me engano, claro, por alimentação, tem todo um processo, só que imagina hoje o tabu que de algumas famílias enfrentam de iniciar uma vacinação, por exemplo, a partir dos 9 anos de idade. Então, acaba que algumas... Claro, tem todo um estudo que deve ser feito, né? Mas acaba que isso influencia bastante na questão da saúde. Então, até os tabus que a gente tem que quebrar hoje em dia, mostrando como que pode ser feito, que é uma coisa bem simples, que é fácil de ser detectado, mas que, infelizmente, hoje ainda acarreta bastante morte no Brasil. Mas nesse ponto, eu sei que isso mexe muito mesmo, isso que você falou, esse tabu, essa questão das famílias, esse receio, né, de vacinação em crianças, né? Mas realmente eu não entendo, eu falo isso como mãe. Isso existe, mas por quê? Nem tudo você tem detalhes com seus filhos, né? Por exemplo, você dá um remédio, a gente não entra na riqueza dos detalhes. Não quer dizer que a gente vai driblar ou mentir para o filho, não é isso. Mas assim, se ele está numa fase eu dou também parâmetro aqui em casa. A minha menina ainda não tem essa noção, né? Ainda não foi introduzido no colégio dela sistema reprodutor, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes com ela em termos dessa vacinação. Na hora que eu levo ela para vacinar, eu levo ela para Clarinha, hoje é dia de vacinar. Eu não quero não. O problema dela é agulhada. Ela não quer. Não precisa justificar. Né? Eu acho que a população, assim, nesse sentido, isso existe, esse tabu, a gente sabe, mas ele é muito do pai, é muito para ele, do que necessariamente para a própria criança. E eu acho também... Se naquele momento não tem maturidade para entender a importância disso, filho, é bom para sua saúde, não importa para que é, né? O importante é levar, gente. É levar. E hoje também entra muito nisso, né, Lu? Alguns meninos iniciam a vida sexual muito cedo, e medo do contato, né, com os pais, até para fazer uma prevenção. Sim, é fundamental, né? É bem complicado. Estar junto dos filhos. Sim. Porque não se permite mais aquele
aquelas coisas que eu vivenciei muito na adolescência, que não podia, simplesmente não podia, né? O pior é que quando fala que não pode, é aí que a gente quer mesmo, né? Não podia. Hoje em dia não é isso. O papel de pai e mãe não é simplesmente falar que não pode, é acolher, É orientar, instruir, mostrar. enfim. Bem, muito bem, aqui das tabelas e gráficos que vocês fizeram, né? Fez a menção, adaptado do INCA. Aqui fica aqui a sugestão desse gráfico também fazer, né, essa menção que foi adaptado, recolhido dos dados do INCA. Aqui eu acho que é importante, valoriza ainda mais o que vocês fizeram, né? Deixa eu ver desse aqui também, tá? Então, aqui vocês colocaram, olha, tá? Só para não... Eu acho que só em um que eu esqueci de colocar. Não, eu tô falando assim, só para mostrar para vocês não deixarem de colocar numa outra oportunidade, isso valoriza e, na verdade, dá sustentação ao que vocês fizeram, né? E, mais uma vez, muito legal, como quando a gente usa gráfico, né? As tabelas são fundamentais porque eu acho que é mais fácil leitura, né? Assim, de você não precisar de detalhe específico. Mas, assim, para enxergar o que está acontecendo, o gráfico, ele se sobressai, né? Muito bem, mas alguém do grupo tem alguma coisa para poder acrescentar? Ô, Lu, deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode falar, Graça. Porque às vezes a gente acha que isso é distante da gente, né? Mas há 2 semanas atrás, a irmã de uma colega minha de trabalho morreu justamente de câncer de colo. Nossa. É muito triste saber que isso acontece, sendo que pode ser evitado, né? Exatamente. É só um alerta para as meninas, para os meninos que têm irmãs, mães. Não, Graça, o que você comentou é muito importante. E sabe que às vezes a gente acha que as pessoas não vão ao médico, não fazem prevenção, até por falta de instrução. Mas eu sou obrigada a falar com vocês que não, viu? Na hora que a gente observa, na hora que a gente conversa ali no dia a dia, às vezes tem vários colegas, né? Que colaboram, que estão ali no dia a dia, que têm nível de instrução, né? Nada que possa justificar, mas não, tem tanto tempo que eu não vou, e mesmo porque as pessoas sempre protelam, né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque às vezes a gente fala muito dessa questão da instrução, que ela é fundamental, e tem gente que realmente não vai por falta de instrução, mas tem uma galera também que não vai porque, poxa, época de férias, época só de viajar, durante o momento de trabalho não dá, então aí fica protelando. E a gente, às vezes, as pessoas acham que acontece tudo com os outros e menos com a gente, né? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Isso que você falou é mesmo, tá longe não. Ninguém tá livre de nada disso. Bem, mais alguma coisa? Muito bem, meninas. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a listinha aqui que vocês me Boa noite, professora. Boa noite. Deixa eu te falar, é porque justo hoje... Oi? Eu não tô... Oi? Desculpa, é porque tá picando, não ouvi. Eu só entendi hoje, mas aí não ouvi mais nada. Ah, tá. É porque a Ana acabou saindo um pouco tarde dela hoje. Ela ainda não chegou. Teria como passar o próximo grupo, por favor? Posso sim. Entendi, agora entendi. Tá, obrigada. Porque agora seria o grupo da Lorena, então vocês estão passando a vez. Isso, é porque ela ainda não chegou do serviço, a gente tá esperando, tá quase chegando. Tudo bem, tá bom. Então o próximo é o grupo da Bruna, pode ser, Bruna? Bruna? Ô, Lu. Oi? Eu acho que ela não tá online, a Bruna. Tá. Então, Pois é, eu sou do grupo dela, é isso que eu tava percebendo. Eu mandei mensagem aqui, ela não respondeu ainda. Tudo bem. Deixa eu perguntar, porque a Mariana a Mariana tinha me mandado a mensagem aqui que ela poderia ser a próxima. Mariana e Will, vocês querem ser agora então? Já que o povo tá ali chegando, vocês querem ser os próximos? Podemos. Pode?
O Will também tá aí? William? Cadê o William? Hoje tá difícil, hein, Lu? Ó, não tá? Deixa eu ver. Vamos ver aqui quem tá completo. O grupo da Lorena passou. O grupo da Bruna passou. O Will não está? Gabriel, você quer apresentar agora, Gabriel? Pode. Pode ser? Pode. Então, tá. Ele falou, pode, assim, tão desalento. Pode. Aqui, só uma sugestão. Eu te enviei tanto PDF, sei lá, PowerPoint, e JPEG. Tenta abrir em JPEG pra ver se não dá esses problemas que tá dando aí. Porque aí é só você dar o zoom na imagem. Gabriel. Boa, Gabriel. Ô, Gabriel. Eu acho que é mal do nome, né? O Gabriel raciocina. É incrível. PDF também, né? De errado. Só eu para saber esse meu Gabriel aqui em casa que me apronta. Mas tá bom. Isso. Então espera só um pouquinho aqui. Oi? O Will apareceu. Se depois que o Gabriel apresentar, se puder, a gente. Tudo bem. Então, mas aí fala para ele não subir, não. Tá bom. Aqui. Ok, Gabriel. Pode ficar à vontade, pode começar. Tá bom. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Meu trabalho é praticamente uma retrospectiva de 2019 2020 sobre os impactos ambientais e também uma evidenciação de dados para que nós mesmos possamos tirar nossas conclusões de como foi agravante esses tais impactos. Não é novidade nenhuma, na verdade, a conclusão aqui foi de mal a pior. E agora eu vou iniciar aqui com a minha introdução. Ok. Todos nós sabemos que é necessário para o desenvolvimento da nossa sociedade a extração de alguns recursos naturais, só que, ultimamente, dá um zoom out, por favor. Ultimamente percebemos que nós fizemos muito mais que apenas extrair, que nós começamos a impactar gravemente nós, assim, não nós, né, mas vocês entenderam, o meio ambiente, às vezes por inconsequência, às vezes por busca de favorecimento, que nem, sei lá, uma queimada, desmatamento para construção de pasto, enfim. E esse trabalho tem o objetivo de mostrar, por meio de dados, não todos, mas alguns dos principais impactos ambientais que marcaram de 2019 a 2020 para cá. A metodologia foi a coleta de alguns dados de notícias de impactos ambientais entre 2019 e 2020, e os sites foram chamados, tá lá na referência para quem quiser ver, os links lá embaixo. Eu coloco aqui, tá. Esses links aí para quem quiser entrar. Os sites são, a primeira notícia, Ciclo Vivo, retrospectiva de 2019 e as perspectivas para 2020 na área ambiental. Que legal. Os impactos ambientais das queimadas associadas ao desmatamento da Amazônia brasileira na saúde, que é do site do Human Rights Watch. Monitoramento dos fogos ativos por estado, região ou bioma, que é o site do Programa Queimadas, feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Outra notícia aqui do Jornal da USP, sobre o desmatamento da Amazônia dispara de novo em 2020. Um artigo do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, sobre a Amazônia em chamas, e o desmatamento e o fogo no tempo de Covid-19 na Amazônia. E o último PDF é a Amazônia em chamas da nota técnica. Só um pouquinho, Gabriel. Desculpa, tem alguém querendo entrar? Vamos ver aqui. Beleza, esse aí são todos É o Pedro. As fontes que eu usei. Então, se quiser conferir depois. Ok, Gabriel.
Só ver aqui, o Pedro tá custando entrar. Entrou. Ok. Desculpa. Nada, não tem problema não. Pode deixar aqui? Eu coloquei aqui no desmatamento, que é o próximo assunto. Pode. Tá. Primeiro ponto a se ressaltar aqui é o desmatamento na Amazônia, mas claro que foi em outros biomas também, mas vamos tacar aqui porque ele foi muito relevante, porque a Amazônia é praticamente um bem mundial. Então, houve, assim, primeiro detalhar que alguns dados podem até ter mudado, né, porque a coleta de dados todo que eu fiz no meu trabalho foi até 31 de agosto desse ano, mas alguns dados novos apareceram no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais até ontem. Então, assim, tá passível de mudança, mas por enquanto que eu fiz na pesquisa, de 2018 para 2019, houve um aumento médio de 29,5% do desmatamento. Média cerca de crescimento, né, do acréscimo de 2,2 mil quilômetros quadrados a mais em comparação a 2018. E de 2019 para 2020, o total de quilômetros quadrados registrados, por enquanto, são 9.216. Mas isso foi do mais recente, porque se você pode ver no gráfico ao lado, exatamente na tabelinha roxa, né, que está crescendo ali, são 9.205 quilômetros. Então, já deu para perceber que teve um aumentozinho. Agora, detalhando mais ou menos queimadas na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Em relação à área da saúde, houveram praticamente umas 2.195 internações de doenças respiratórias atreladas à poluição gerada por causa das queimadas. Desse 1905 aí, não, 195 aí, 49% eram idosos com 60 anos para mais, 21% eram bebês praticamente de 1 a 12 meses, e os outros 30%, que são 648 pessoas, praticamente de 1 a 59 anos mais saudáveis, também são aí nessas 2.195, só que os mais importantes são esses 49% e 25% que são mais alarmantes, né? Crianças muito jovens e outras pessoas de fator de risco de 60 para mais. Temos da faixa de idade, né? Uhum. Deixa a pessoa mais suscetível às doenças e tal. Verdade. Ao todo, tanto na Amazônia, no Cerrado e Pantanal, houveram praticamente 113 mil quilômetros ao todo, e esses dados foram registrados entre o 1º de janeiro até o 31 de... Sei lá, esqueci. Eu não coloquei ali, mas esses 3.805 aí, novos focos de incêndio, são uma média feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, semanal, novos focos por bioma, né? Porque se você pegar mesmo aqui no site, na Amazônia, houveram 99.067 focos ao todo, assim, por enquanto. Deixa eu pegar aqui no site. No Pantanal, houveram 21.858. E no Cerrado, 12.035. Então, semanalmente, eles fizeram um pouquinho uma média e atribuíram que proporcionalmente pode ser praticamente 3.805 novos focos de incêndio semanalmente. Na Amazônia teve muito também, porque 99 mil é muito. Ainda bem que nem todos esses focos se tornaram queimadas, né? E essas queimadas, elas estão atribuídas a 435 mil mortes prematuras atreladas a tais doenças respiratórias, ou seja, essas queimadas não só são um impacto ambiental muito grave, também são um problema para a área da saúde, porque está afetando diretamente a expectativa de vida da população. Aí no gráfico ao lado podemos ver o gráfico que eu tirei da notícia do jornal da USP,
e ele está mostrando a área de quilômetros quadrados registrada em período de cada 2 anos, praticamente, com termo de referência agosto e julho de um ano e julho do outro. Ali começamos com 2015, 2016, aí vai até 2019, 2020, que é do 2015, 16 é o azul, e o nosso agora é o roxinho, e não tá lá, mas eu fiz os cálculos e a média é de praticamente 6.127 quilômetros quadrados por ano. Ressaltando que de 2018 para 2019, 2020, que é o do gráfico vermelhinho para o gráfico roxinho, houve um aumento de 34% a mais na área que foi degradada. Uhum. E dessa média toda, o desvio padrão é de 1.517 como é que fala? Essa alternação entre o quanto de queimada pode variar para menos. Uhum. É que tem amplitude isso, amplitude. Só que conta do cálculo, mas dá para ver tipo praticamente do amarelo pro azul pro verde é quase uma média, e você vai para vermelho pro roxinho, a diferença é muito grande, né? Uhum. Mas tá aí os cálculos. Agora eu vou para redução e extinção de áreas protegidas. A gente estudou bastante com o Geraldo sobre aquela áreas de conservação, e praticamente algumas unidades foram extintas, ou seja, elas foram revogadas, e outras 60 unidades foram reduzidas na área que poderia proteger o ambiente da degradação. E isso foi por conta de medidas política, etc., para poder favorecer obras como ferrovias, portos e aeroportos dentro dos limites dessas áreas de conservação. Então, é uma inconsequência e uma responsabilidade com o meio ambiente, esses tipos de medidas da política que afrouxam as medidas conservatórias do meio ambiente. Uhum. Isso é muito significante, porque isso mostra que o Brasil, mesmo tendo várias áreas de proteção ambiental, ele é ainda muito irresponsável para poder tratar de todas elas. Uhum. Assim como a gente viu com o Geraldo, né, que não necessariamente tem uma legislação para espécies ameaçadas de extinção, e sim várias coisas de outras áreas que estão atribuídas a tais espécies. Então, a gente é responsável justamente por não tratar desses problemas diretamente e ficar procrastinando, ficar empurrando com a barriga assim. Uhum. Agora eu vou falar da concentração de gases de efeito estufa, que no nosso ano 2019-2020 os dados bateram recorde nas concentrações de gás carbônico, metano e óxido nitroso. Sem contar que ao aumento desses gases, eles impactam tanto para efeitos adversos como aquecimento global, quanto às vezes podem também ter efeitos para a saúde das pessoas, né? Uhum. Agora eu vou citar um que passou bem despercebido, assim, ficou menos de uma semana praticamente no jornal que eu vi, não foi notado, mas também é muito importante, que é um impacto ambiental muito forte que teve, que foi o derramamento de óleo no litoral brasileiro, em 2019, que afetou cerca de 900 praias. E você sabe que óleo é um produto que, como ele é apolar, a água é polar, ele não mistura com a água, ele se torna um produto muito menos volátil, assim, e difícil de tirar ele do ambiente. Então, a degradação ambiental por esse tipo de produtos químicos é muito forte, difícil de ser tratado, né? Tanto que quando a gente vê aquele derramamento muito grande lá no Pacífico, tá, o Greenpeace vai lá ver, e aí todo mundo tira foto, o pelicano lá tá sujo de óleo e tal. É um sofrimento para poder tentar mitigar esses impactos, né? Porque ele é muito agressivo e difícil de ser solucionado. Uhum. E, por último, mas não menos importante, é o rompimento das barragens. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que ocasionou 270 fatalidades, 13 vítimas ainda não foram
localizadas, os corpos não foram achados, achados não foram reconhecidos, a identidade das pessoas, e essa barragem de Brumadinho aí foi cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Mas também teve a barragem de Fundão, em Mariana, que pertence a Samarco, que liberou praticamente 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos. E no Brasil, pelo menos temos os dados que cerca de 3 barragens de pequeno a médio porte são rompidas por ano. Ou seja, precisa ter uma atenção maior a esses problemas, porque é um impacto muito grave também a rompimento dessas barragens, porque um rejeito, assim como o óleo que eu citei lá no mar, no ambiente marinho, os rejeitos eles são muito tóxicos e eles impactam muito o meio ambiente. Enfim, concluindo, podemos ver que mesmo com a nossa sociedade avançando cada vez mais em suas tecnologias e a facilidade ao acesso da informação, ainda porque o nível de instrução das pessoas a respeito de como preservar o meio ambiente ou conservar ou ter pelo menos atividades sustentáveis, né, extração sustentável, podemos ver que nós ainda tratamos o meio ambiente com desrespeito e responsabilidade e, em consequência, tanto nos quesitos de extração de recursos naturais, quanto a consequência do nosso uso da nossa tecnologia, a geração de resíduos, e esse ano, 2019, 2020 para cá, aumentaram muito e impactaram mais ainda o meio ambiente de uma forma muito lesiva, né, muito danosa. E ali estão as referências que eu citei para quem quiser ver. Só isso. Ok, Gabriel. Muito bem. Deixa eu te falar, eu só te faço também essa sugestão, porque esse gráfico aqui você retirou, você disse que foi do Jornal da USP, né? O Jornal da USP. Não deixa de colocar aqui a fonte, tá bom? Foi mal. Porque aí faz menção, né? Coloca, né? Mas estou falando que isso é importante e da limpeza, né? No banner. Ok, Gabriel, muito eu sugiro, pelo menos, que não é todo mundo que entra nas referências e tal, mas tanto esse jornal da USP aí, quanto o projeto Queimadas lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles têm gráficos maravilhosos, por exemplo, muito bom mesmo, muito informativos. O próprio mesmo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem registrado focos de incêndio desde 98, né, 1999 até 2020, com gráfico, média, desvio médio, nossa, é completo, e é tanto por estado, olha pra você ver, região, Nordeste, Sudeste, etc., quanto bioma. Então, tipo, é muito completo, tem muita informação mesmo, e os gráficos são muito explicativos e dinâmicos. Boa indicação, e eu também gosto muito do Jornal da USP, eu também gosto, vira e mexe também recolher informação, né? Ok. Eu acho que eu vou... Obrigada pela indicação, viu? Professora, Oi, eu vou até deixar o link no grupo, porque pode. Não é uma matéria grande, não. É simplesmente você entra na página e já tem o gráfico e é isso, acabou. E nem muita página para rolar, não. Você encaminha lá pra gente? Caminho, e é muito interessante, porque você entra aqui, você vê da Amazônia, você vai o bioma Amazonas, você vai pro estado do Amazonas mesmo. Aí então depois fica aí, é bom, possa ser até utilizado. Aí é muito interessante, então... E, tipo assim, não tem muita página para rolar, não. É praticamente o gráfico ali na lata e pronto. É só comparar mesmo. Bom, eu vou até colocar também depois, modificando as minhas aulas, é bom que coloque também exemplo de lá. Obrigada, Gabriel. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Gabriel, gente? Não? Sei por quê. O povo fica quietinho. Obrigada, Gabriel. O William tá aí? Pra gente poder ir... Tô sim, Lu. Vamos, então? Que aí Tô sim. a gente mais um, antes da gente ir pro intervalo? Então tá, então deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar. Ai, não. Tem que pegar. Ai, onde que eu tava? Aqui. Eu tenho que pegar. Ela que me cabe não tá aqui. É o da Mariana. É o da Mariana, é porque ela me mandou na hora que eu comecei a aula.
E aí eu pensei, deixa eu ver cá, Mariana. Não, espera. A Mariana Castorino. Porque aí eu tenho que passar pro computador aqui. Então, vocês querem fazer o seguinte? Eu vou mandar aqui, vou deixar, também tô vendo que eu acho que a Mariana do outro grupo me mandou. Vamos fazer o nosso intervalo agora, e aí a gente volta um pouco mais cedo, e aí a gente finaliza tudo. Eu acho que a gente vai... Vamos fazer, agora são 8h30, nosso intervalo são 20 minutos, a gente volta 8:50, pode ser? Beleza, irmão. Tá, porque aí eu organizo aqui esses banners que vocês me enviaram agora, deixo no ponto de bala e a gente começa e vai até os finalmente, tá bom? Só peço isso, todo mundo volta rapidinho pra gente poder dar prosseguimento, tá bom? 8:50 a gente retorna. Beleza. Tá bom. Tá? Vou pegar esses banners agora. Beijão pra vocês.